O quanto você conhece a vida do apóstolo Paulo? Antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal. Estude a Bíblia de maneira leve e divertida. Convide seus amigos. Vamos lá. Pergunta número 1. Quem foi o apóstolo Paulo e como ele se tornou um seguidor de Cristo? Opção A. Um fariseu zeloso que perseguia os cristãos, mas se converteu ao cristianismo após ter uma visão de Jesus em Damasco. B. Um discípulo de Jesus que esteve presente durante sua vida e crucificação. C. Um rei da Judéia que seguiu Jesus. D. Um apóstolo que nasceu e viveu somente na Espanha. 10 segundos para a resposta. Tempo esgotado. Vamos conferir se você acertou. A resposta correta é a letra A. Paulo foi um fariseu zeloso que perseguia os cristãos, mas se converteu ao cristianismo após ter uma visão de Jesus em Damasco. Atos capítulo 9, versículo 1 a 19. No entanto, enquanto viajava para Damasco, ele teve uma visão de Jesus e foi convertido. Ele passou a pregar o Evangelho e fundar igrejas, tornando-se um dos principais apóstolos do cristianismo. Hora da pergunta número 2. Quais foram as principais pregações de Paulo? Opção A. A necessidade de seguir o budismo para alcançar a iluminação. B. A importância de seguir rituais e tradições judaicas. C. A salvação pela fé em Jesus Cristo e a necessidade de viver de acordo com os princípios cristãos. D. A importância de seguir regras e leis para alcançar a salvação. Mais 10 segundos para a resposta, contando. Tempo esgotado. Vamos conferir a resposta. A opção correta é a letra C. A salvação pela fé em Jesus Cristo e a necessidade de viver de acordo com os princípios cristãos. Efésios capítulo 2 versículo 8 e 9. Paulo ensinou que a salvação é alcançada somente pela fé em Jesus Cristo e não por obras ou tradições judaicas, e que os cristãos devem viver de acordo com os princípios cristãos. Vamos para a pergunta número 3. O que Paulo ensinou sobre a relação entre judeus e gentios na igreja? Letra A. Que os judeus são superiores e os gentios devem se submeter a eles. B. Que ambos são iguais diante de Deus e devem ser aceitos e acolhidos na igreja. C. Que os judeus e os gentios devem manter relações distintas na igreja. D. Que os judeus e os gentios devem seguir diferentes caminhos para alcançar a salvação. 10 segundos para a resposta. Vamos lá, tente acertar. Resposta correta é a opção B. Que ambos são iguais diante de Deus e devem ser aceitos e acolhidos na igreja. Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 22, Paulo ensinou que judeus e gentios são iguais diante de Deus e devem ser aceitos e acolhidos na igreja, sem distinção entre eles. Estamos na metade do desafio. E como você está se saindo? Acertou todas? Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos. Vamos para a pergunta número 4. Como Paulo entendia a relação entre a lei e a graça? A. A lei é opcional e algumas pessoas podem alcançar a salvação sem segui-la. B. A lei é necessária para alcançar a salvação, mas a graça de Deus ajuda a cumpri-la. C. A lei é desnecessária, pois a graça de Deus é suficiente para a salvação. D. A lei mostra a necessidade do pecador de salvação, mas a graça de Deus através de Jesus Cristo é o caminho para a salvação. Se concentre, peça ajuda ao colega do lado. Vamos lá, 10 segundos para a resposta.
E a resposta correta é a letra D. A lei mostra a necessidade do pecador de salvação, mas a graça de Deus através de Jesus Cristo é o caminho para a salvação. Romanos capítulo 3, versículo 20 ao 24. Paulo ensinou que a lei mostra a necessidade do pecador de salvação, mas que a salvação é alcançada somente através da graça de Deus, recebida através da fé em Jesus Cristo. Chegamos à pergunta número 5. Como Paulo entendia a relação entre a carne e o espírito? A. A carne representa os desejos pecaminosos e o espírito representa a vontade de Deus, e é necessário vencer os desejos da carne para seguir o espírito. B. A carne e o espírito são duas partes diferentes da mesma pessoa e não têm relação entre si. C. A carne é um mal necessário e o espírito é o bem que deve ser alcançado. D. A carne e o espírito são iguais e não há necessidade de vencer os desejos da carne. 10 segundos para a resposta. A opção correta é a letra A, de amor. A carne representa os desejos pecaminosos e o espírito representa a vontade de Deus, e é necessário vencer os desejos da carne para seguir o espírito. Gálatas capítulo 5 versículos 16 e 17. Paulo ensinou que a carne representa os desejos pecaminosos e que é necessário vencê-los para seguir o Espírito Santo e viver de acordo com a vontade de Deus. Estamos chegando ao final. Pergunta número 6. Qual foi a contribuição de Paulo para a teologia cristã? A. Negou a divindade de Jesus Cristo. B. Fundou o cristianismo como uma nova religião. C. Estabeleceu a necessidade de seguir rituais e tradições judaicas para alcançar a salvação. D. Ajudou a estabelecer a doutrina da salvação pela fé em Jesus Cristo e a necessidade de viver de acordo com os princípios cristãos. Essa está bem fácil. Você tem 10 segundos para responder. E a resposta correta é a letra D. Ajudou a estabelecer a doutrina da salvação pela fé em Jesus Cristo e a necessidade de viver de acordo com os princípios cristãos. Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9. Paulo contribuiu para a teologia cristã através de suas cartas, estabelecendo a doutrina da salvação pela fé em Jesus Cristo e a necessidade de viver de acordo com os princípios cristãos. Última pergunta. Aproveito para convidá-los a seguir nosso canal. Vamos crescer espiritualmente. Pergunta número 7. Como Paulo entendia a relação entre a fé e as obras? Opção A. A fé em Jesus Cristo é o fundamento para a salvação, mas as obras também são importantes como evidência da fé genuína. B. A fé é tudo o que é necessário para a salvação e as obras não importam. C. As obras são mais importantes do que a fé e são necessárias para alcançar a salvação. D. A fé é inútil sem as obras. 10 segundos para você responder e acertar essa última questão. A resposta correta é a letra A. Irmãos, a fé em Jesus Cristo é o fundamento para a salvação, mas as obras também são importantes como evidência da fé genuína. Efésios capítulo 2 versículos de 8 a 10. Paulo ensinou que a fé em Jesus Cristo é o fundamento para a salvação, mas que as obras também são importantes como evidência da fé genuína. Você que assistiu até o final, muito obrigado! Tenho certeza que você está mais fortalecido espiritualmente agora que antes do vídeo. Se inscreva e compartilhe o canal, ajude-nos a espalhar a palavra para todas as pessoas. Até o próximo quiz.